Sérgio Etchegóin, recapitulando aqui, tá? Ex-ministro-chefe do GSI, ele foi acusado, né, ali de fazer parte da tropa de melancias que permitiu que tudo isso acontecesse, né, em 2022, teria sido um dos principais artífices, né, da saída de campo, né? Vamos nos limitar a falar isso aqui, porque vocês já entenderam a mensagem. E ele é uma pessoa que não nutre nenhuma simpatia pelo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Então ele está falando aí a respeito dos motivos que levaram, né, à sacada do Jair Bolsonaro da presidência da República. Vamos ouvir o áudio. Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil, até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. Pessoal, quando eu vi isso aí a primeira vez, mas me deu uma revolta. Mas uma revolta tão grande, porque ele fala de um... Assim, ele é um general, né, moderno, entre aspas, das Forças Armadas, né? Ele não representa a velha guarda de generais, aqueles realmente comprometidos, né, com o patriotismo, com a lei, com a ordem, nada disso. É uma outra geração que está preocupada com outras coisas, né? O positivismo aí é como se fosse um chip implantado na cabeça de um cidadão desse aí. E vocês veem isso pela maneira como ele se expressa, com a maior naturalidade, como se tudo aquilo fosse uma coisa normal, né? Mas o que ele está dizendo aí é o seguinte, que os políticos cansaram de lidar com o Bolsonaro. Por quê? Porque não tinha mamata. Não tinha mamatinha. Era um cara que colocava o dedo na ferida, que queria acabar com o domínio do sistema. E aí o que fizeram? Vamos tirar o cara daqui. Vamos expulsar o cara da presidência e vamos voltar para o esquema, para o método antigo, onde nós estávamos felizes. Ele fala ali também a respeito da diferença, né, na eleição, no resultado da eleição, né? Ele fez parte, pessoal, de uma comissão do TSE, na época em que a Rosa Weber era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, tá? Eu fiz um vídeo muito tempo atrás a respeito do relatório produzido por essa comissão. E era uma coisa bastante constrangedora, tá? Não dá para entrar em detalhes mais, me arrisquei no passado, paguei um preço altíssimo por isso, mas ele é um cara que acredita piamente no nosso sistema. Então ele fala aí, partindo do pressuposto, na cabeça positivista dele, de que nesse ponto não houve nada de errado. Agora, institucionalmente falando, ele deixa muito claro que a classe política, né, e outras que não deveriam pertencer ao processo político se juntaram para tirar o Bolsonaro. Para mim, na minha opinião,
Isso aí é golpe. Pessoal, a gente tem que fazer aqui um breve esclarecimento a respeito de como funciona o sistema político, o sistema judiciário, né, americanos, porque são completamente diferentes dos nossos, tá? Os estados lá têm muito mais independência do que os estados brasileiros. Eles têm leis próprias. Aqui no Brasil, o estado pode até ter sua lei, né? Mas no vácuo de uma lei federal. Vamos supor que exista um tema, sei lá, vamos regular o uso de bicicletas elétricas. Tá? Não existe nenhuma lei federal que trate do tema. Existe, tá, pessoal? Estou dando um exemplo aqui. Só que aí, né, os estados vão lá e criam leis estaduais para regular a atividade, o uso, né, das bicicletas elétricas. Só que aí, depois de um tempo, vem uma lei federal sobre o tema. E aí, pessoal, revoga tacitamente as leis estaduais. Né? A lei estadual pode até existir, mas apenas no vácuo, né, na não existência de uma lei federal. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Os estados têm independência. O sistema eleitoral é estadual. Não é centralizado como aqui no Brasil. Não estou nem falando do TSE. Estou falando do sistema mesmo, sistema de votação. Tem estados que usam lá aquela urna eletrônica que imprime, tá, o voto, né? Teve estados americanos, né, tiveram estados americanos que usaram o voto via correio, outros não. Então muda. Por exemplo, na Califórnia você não precisa nem apresentar documento para votar. É o único estado que trabalha dessa forma. Né? O mesmo vale para a Suprema Corte. As Supremas Cortes estaduais que começam a tratar dos assuntos. Então, quando surgiram todos aqueles problemas nas eleições de 2020, cada um deles tinha que passar pela Suprema Corte estadual, onde aquilo havia ocorrido. Tá? Por isso a demora. Né? Na época, a Suprema Corte Federal, né, teve a oportunidade de mudar isso aí e trazer o julgamento das eleições para si. Mas a maioria considerou que não cabia, tá? Que tinha que manter a coisa como ela sempre funcionou. E assim foi. Né? Neste caso aqui, foi exatamente isso que aconteceu. O estado do Colorado, o Donald Trump foi considerado inelegível. E aí a coisa foi subindo, até que chegou na Suprema Corte. Né? Felizmente, nesse caso aqui, a coisa aconteceu mais rápido, né, do que lá na época das eleições de 2020. E aí a Suprema Corte, pasmem, por unanimidade, decidiu que o Trump é elegível, porque é uma questão ridícula. As alegações são ridículas. E aí vocês percebem a diferença entre a Suprema Corte americana e a Suprema Corte brasileira. Porque alguém vai... Peraí, unanimidade... Não tem ministro, né, que eles chamam de justice nos Estados Unidos, de esquerda por lá, democrata? Acho que tem um monte. A última que entrou lá é uma lacradora daquelas. Né? É praticamente uma Sâmia Bonfim, ministra da Suprema Corte americana. Só, pessoal, que a enorme diferença, nem a grande diferença entre as duas cortes supremas é a seguinte. A ideologia do ministro americano, do justice americano, quando o assunto é técnico. Quando é uma pauta ideológica, né, se eles vão tratar, por exemplo, de aborto, se eles vão tratar de liberação de entorpecente, esse tipo de coisa, né, casamento homossexual, todas essas coisas, aí a ideologia entra em campo. Agora, quando a coisa é 100% técnica, aí, galera, a ideologia fica do lado de fora. E foi isso que aconteceu. Ao contrário aqui do Brasil, né, que a ideologia... o ativismo judicial permite que as leis sejam distorcidas, quando não ignoradas. Ou será que alguém acha que os justices que foram apontados pelo Partido Democrata não queriam tornar o Trump inelegível? Tudo bem, eles são minoria por lá, mas eles poderiam ter votado a favor da inelegibilidade do Donald Trump, acompanhar o entendimento da Suprema Corte Colorada. Mas não fizeram isso, agiram da maneira correta. Se assim fosse aqui no Brasil também, gente, era muito problema que a gente estava evitando, tá? Mas muito problema mesmo, como eu trouxe aqui para vocês a questão do Marco Aurélio. Para começar, o Bolsonaro nem julgado pelo STF deveria ser. Então a diferença é abissal, né? É abissal. Até porque a sociedade americana exerce um controle muito forte sobre a Suprema Corte. Né? Se você comete uma ilegalidade, né, se você permite que a ideologia suplante
a técnica, né, a parte técnica de um julgamento, isso aí é explorado com muita força. E lá nos Estados Unidos tem muito mais mídia de direita do que nós temos aqui no Brasil, né, porque lá é permitido mídias de direita existirem. Aqui no Brasil, né, é o que a gente conhece. Tá? Então, essa é uma excelente notícia. Donald Trump está elegível, ele está ganhando de lavada, né, as preliminares, né, para ser o candidato republicano. Perdeu o primeiro estado agora, que foi Washington, D.C., né, que assim, era o único estado em que ele poderia perder. Né? Perdeu, mas vai ganhar todos os outros, está ganhando tudo de lavada e será o candidato republicano à presidência da República este ano. Existe ainda dúvida, será que o Joe Biden vai concorrer? Porque grande parte, né, do Partido Democrata não quer o Joe Biden, por motivos óbvios. Né? Ele está senil, ele está demente, né? Não tem energia. Já não tinha naquela época, já não tinha em 2020. E agora piorou demais. Né? Então pararam de dar os remédios dele, né, como um ex-médico da Casa Branca alegou. E quem entraria no lugar dele? Kamala Harris? Duvido muito. Né? Ela não tem a menor chance em eleições limpas contra o Donald Trump. O sonho de consumo dos democratas é se livrar do Joe Biden e colocar quem? A Michelle Obama, Big Mike, no lugar do Joe Biden. Né? Ela sim teria chances de ganhar do Donald Trump, não pelos motivos certos, mas tem muita gente ainda que se deixa enganar pela família Obama. Né? Venha quem vier. O importante para a gente, né, aqui no Brasil, é que o Donald Trump vença as eleições. Se você não assistiu ao vídeo que eu publiquei na sexta-feira, faça um favor a si mesmo e assista. É um que tem o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro e o Tucker Carlson na capa. Né? A gente conversa sobre a entrevista que os dois deram ao Tucker Carlson. E também, no vídeo seguinte, tem eu comentando uma declaração do Paulo Figueiredo, que esteve com o Donald Trump no último CPAC ocorrido nos Estados Unidos recentemente, poucas semanas atrás. Teve uma reunião entre o Donald Trump, o Paulo e o Eduardo Bolsonaro. O Paulo não entrou em detalhes, mas disse que é uma questão pessoal. O Brasil se tornou uma questão pessoal para o Donald Trump. Será prioridade no governo dele restabelecer a democracia aqui no Brasil. Então, a vitória dele é fundamental para a direita conservadora se nós queremos realmente colocar o Brasil novamente nos trilhos. Todo mundo que acompanha esse canal sabe, a esquerda gosta do Estado pesado, porque é cabide de emprego, é imposto, é aparelhamento, não adianta se fazer de maluco, né, o esquerdista fazer, ele sabe disso, né, das duas uma, ou ele é ignorante e não enxerga isso, ou então está esperando a sua oportunidade, né, de pegar uma teta ali para ficar mamando, né, que nem uma criancinha gulosa. É isso que eles sabem fazer de melhor. Né? Então, qual a intenção do desgoverno ao promover essa regulação? É imposto, galera. É imposto. Né? É meter no fiofó do trabalhador. Né? Não tem nada de benefício. Como é que... Vejam só. O que eles ganham hoje, né, com a independência que eles têm para fazerem, né, seus próprios horários, já é muito mais do que o piso imposto por esse projeto de lei. Então, como é que isso vai favorecer? Eles já ganham isso. Basta trabalharem o número de horas previsto na lei. Se eles fizerem isso, eles já ganham mais do que o piso sugerido por esse projeto de lei. Só que, além disso, né, eles vão ter que pagar mais imposto, vão ter que pagar mais taxa, então acaba reduzindo os ganhos deles. Como que isso pode ser um direito? Isso não é um direito. Isso é um dever. Um dever imposto por um Estado pesado, que quer explorar o trabalhador. E esses caras se dizem, né, defensores dos trabalhadores. Isso é um escárnio, pessoal, um cinismo. Né? Pô, pelo amor de Deus. Agora vamos aqui aos detalhes, tá? Uma entidade de motoristas, né, que representa os motoristas e também entregadores já se colocaram contra essa regulação por motivos óbvios, pessoal. Eles querem ter liberdade para trabalhar. Isso não existe, essa relação de empregador com empregado, né? O colaborador, né? Empregador com colaborador, como a administração moderna gosta de chamar, que existe aqui no Brasil, não existe mais em lugar nenhum do mundo. É um meio, né? Uma relação ultrapassada. Cria burocracia, cria empecilho, isso não é direito. Então, sabe, quem está contra? Quem está contra? O trabalhador.
que sabe que vai ganhar menos. Que sabe que agora vai ser, né, confrontado com burocracia. Antigamente, você queria ser motorista do Uber, você tem que ter carteira de motorista, você tem que ter um carro, aí você vai lá, leva teu carro para fazer uma vistoria, eles vão lá, o aplicativo checa se a tua carteira de motorista está tudo ok, e pronto, tu começa a trabalhar e a ganhar teu dinheiro. Agora não. Agora, se isso aí passar, como vai passar, com toda certeza, eles não estariam arriscando, né, se não tivessem certeza de que passaria, a situação vai complicar demais para essas pessoas. Agora, quem está do lado do governo? Quem está do lado? O Lula, ontem, fazendo um discurso, disse a seguinte basófia: o iFood não está querendo negociar. Vai ter que negociar. Vou encher o saco do iFood até o iFood negociar. É coisa de ditador. Coisa de ditador. Quem não consegue enxergar isso é burro, é cego, ou se faz de cego. Só que o detalhe é o seguinte: o iFood e o Uber, os donos, né, das empresas, não estão exatamente contra. Por quê? Porque não vai diminuir os ganhos deles. Porque eles estão contando com o quê? Com a necessidade. O que eles estão achando? O cara é motorista do Uber, o cara é entregador do iFood. Ele não pode abrir mão desse emprego. Ele vai ganhar menos, mas vai continuar trabalhando. O trabalhador vai ganhar menos. O Estado vai ganhar mais e a empresa vai continuar ganhando ali mais ou menos a mesma coisa e não vai criar ali atrito com o governo. Prova disso é que o iFood desmentiu o Lula. Vejam aí. Esse aí é o comunicado completo do iFood, tá, pessoal? Quem quiser ler é só dar um pause aí e printar. Agora vamos ler aqui a parte que interessa para o vídeo. Diante das afirmações feitas na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 4 de março, ontem, o iFood esclarece que não é verdadeira a fala do ministro Luiz Marinho de que a empresa não quer negociar uma proposta digna para entregadores. O iFood participou ativamente do grupo de trabalho tripartite e negociou um desenho regulatório para os entregadores até o seu encerramento. Ou seja, a própria empresa está negando a informação que foi passada pelo ministro e pelo Lula, pelo seu chefe. Eu não sei, pessoal, se o Lula está tão alheio ao que está acontecendo no governo, ele terceiriza tudo, né? Está mais preocupado em lacrar, né? Dar declarações para a base, né? Para a militância, e viajar aí pelo mundo gastando nosso dinheiro, né? E queimando o nosso filme. Ou então se realmente ele mentiu conscientemente. Nesse caso, ele que é o pai da mentira, eu acho que ele nem sabe, né? O ministro deve ter falado para ele: ah, não estão querendo negociar ali. Ah, então beleza, não estão querendo negociar, vão ter que negociar, a gente vai encher o saco até eles negociarem. Mas tá aí o iFood dizendo: não, a gente negociou, fez parte ali do grupo tripartite, né? O que é tripartite? Governo, algum representante dos entregadores, alguma entidade representante dos entregadores e motoristas e as empresas, né? 3 partes negociando. Então, tá aí, pessoal. É o que eu falei para vocês. Com essa regulação, quem se beneficia é o governo. Tá? A empresa vai continuar ganhando mais ou menos a mesma coisa, não quer se indispor com o governo e conta com a necessidade do trabalhador que, mesmo ganhando menos, não vai abandonar o trabalho. Se acontecer isso aí, né, se muitas pessoas deixarem de trabalhar para os aplicativos por conta dessa regulação, aí o caldo entorna para o lado das empresas e é quando elas deixam o Brasil. Quando não houver viabilidade financeira. Tá? Agora, para vocês verem como o olho é grande desse cachaceiro, ele já está falando em crédito para motoristas de aplicativos de transporte para comprar carro novo. Essa história, pessoal, o resultado dessa história a gente já conhece de longa data. É endividamento. É endividamento em massa. Caminhoneiros. Conversem e perguntem para os caminhoneiros, manifestações lá de 2018, por endividamento. Crédito gera endividamento, ainda mais em um cenário de insegurança jurídica e de insegurança política como é o Brasil. Perguntem para as pessoas, né, que são escravas até hoje do FIES. O que acontece no final? Tá? Vamos resumir a coisa aqui. O que acontece no final? Vamos supor que o motorista de aplicativo se endivide, né, para trocar o carro, achando que está fazendo um bom negócio. Chega uma hora que ele percebe que não consegue mais pagar aquilo. Aí o governo vai lá
e surge como salvador da pátria. Né? Ah, não, peraí, a gente vai cobrir a tua dívida. Né? Aí quem se ferra na história? Nesse caso aqui, quem se ferra é você, contribuinte, que vai pagar uma dívida que o governo sabia que o motorista ia contrair. O motorista também se prejudica, porque ele vai passar por um estresse desnecessário. E quem se beneficia? O banco. Quem mais se beneficia nessa história é o banco. Então, se você trabalha para aplicativo, prestou atenção em cada detalhe desse vídeo, você sabe exatamente quem está do teu lado e quem está contra você. Quem quer te explorar? O banco, o governo, eventualmente a empresa. E quem está do teu lado é quem é contra essa regulação. Por quê? Porque nós não queremos a burocracia. Nós não queremos criar barreiras entre você e o teu trabalho. A gente quer facilitar a tua vida. A gente quer que você ganhe mais, que você tenha independência para fazer teus horários e que não dependa do governo para nada, ou o mínimo possível. Então, se você é dessa categoria, se você é entregador, motorista, não interessa se é só do, tem vários outros aplicativos aí, lutem contra isso, não aceitem isso, porque vai ser a derrocada de vocês, vão ganhar menos dinheiro. Isso é que interessa. Vocês vão ter mais burocracia e vão ganhar menos dinheiro. Não adianta chegar aqui dizendo que é mentira, é fake news, é desinformação. Vamos deixar o tempo mostrar a verdade? Vamos fazer esse trato? Vamos esperar um tempinho para ver quem tá certo e quem tá errado? E aí, pessoal, a gente chega na denúncia do Ciro Gomes, aquela que eu trouxe para vocês nos precatórios, né? Vamos escutar de novo o áudio aí? Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do Planalto... quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a Se eu tiver possibilidade. provas, pode Pô, dá, mas manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Galera, vamos trazer isso aí para uma linguagem popular, para todo mundo entender, inclusive eu, tá? Não sou especialista não. Vamos supor que o Estado deva 10 mil reais para a Dona Maria. Isso é um precatório, é uma dívida da União. Ela deve 10 mil reais para a Dona Maria. E ela está esperando essa grana há 10 anos, quer reformar a casa dela e não pode, não tem esse dinheiro porque o Estado não paga. Veio pandemia, o governo se endividou mais ainda. O Paulo Guedes propôs dividir, né? Parcelar o pagamento para depois arrumar as contas. Aí, como o Ciro disse aí, de uma hora para outra, não tem dinheiro para nada e o governo vai lá e paga. Como você vai explicar isso? Né? A Dona Maria não recebeu dinheiro. Como assim? E aí, de acordo com o Ciro Gomes, o que aconteceu foi o seguinte. Os bancos, 1 ou 2 bancos, que ele não quis identificar, teriam comprado as dívidas. Passaram a ter direito sobre essas dívidas. Só que pagaram metade do valor. A dívida da União com a Dona Maria era de 10 mil reais. Aí os bancos foram lá e compraram essa dívida por 5 mil reais. E aí, logo depois, o que o governo faz? Vai lá e paga a dívida, que agora pertence ao banco. Só que pagou o valor inteiro. 10 mil reais. Então, do dia para a noite, né, os bancos dobraram seu dinheiro. Investiram 5 mil em uma dívida e receberam logo depois
10 mil. Sendo que quando a dívida era com a Dona Maria, o Estado não pagava. Agora, quando a dívida passou a ser com o banco, o Estado foi lá e pagou. E por que isso? Para favorecer os bancos, para favorecer os banqueiros. Essa foi a denúncia do Ciro Gomes. E a oposição já está se mexendo. Eu cobrei isso ontem no meu vídeo e o Nicolas Ferreira fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que está tomando todas as medidas possíveis, cabíveis. E, em última instância, vai tentar abrir uma CPI. Mas, pela lei da transparência, né, o governo é obrigado a fornecer esses dados, inclusive para nós, cidadãos comuns. Tá? Mas como o Nicolas é um deputado federal, ele provavelmente vai ter acesso a isso aí mais rápido. Se isso for comprovado, é verdade o que o Ciro disse. É pior do que o Mensalão e o Petrolão juntos. Porque é um esquema gravíssimo com os bancos, que a esquerda diz combater, né? Banqueiro, banqueiro, banqueiro. Então, pessoal, minha opinião, tá? Cortina de fumaça é fato. Vem alguma coisa grave demais contra o governo, tá? Senão eles não estariam fazendo isso, ressuscitando todas essas narrativas no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Agora, o que é isso? Que bomba é essa? Não dá pra gente ter certeza, mas a minha opinião é essa, que é a denúncia do Ciro Gomes e os deputados da oposição, nossos parlamentares, conseguiram rapidamente obter aí essas informações. Tá? Inclusive, o Nicolas postou, né, um tweet ali, até certo ponto sarcástico, ao mesmo tempo misterioso, questionando como chamaremos esse escândalo? Né? Precatorião? Então, isso aí foi o clique que eu precisava. Vocês devem conhecer o Luiz Marinho, né, atual ministro do Trabalho do Lula, aquele por trás da regulação, né, dos aplicativos de entrega, de transporte e tal. Um cara que debocha das empresas, vem com aquele papo furado de garantir direito para o trabalhador. E quando você vai ler as matérias, você vê que as associações de motoristas do Uber, motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, né, essas associações não querem a regulação. Quem quer a regulação? O governo, por quê? Para explorar o trabalhador, né? E a empresa está lá no meio do negócio, ali no meio da briga. Então, é uma mentira repetida 1 milhão de vezes pela esquerda, né, no melhor estilo Goebbels. Né? Enfim, pessoal, o que aconteceu? O Luiz Marinho não é a primeira vez que ele ocupa esse cargo de ministro do Trabalho. Ele já tinha sido ministro do Trabalho do Lula nos primeiros governos do cachaceiro do Brasil, entre 2005 e 2007. E naquele período, ele foi acusado, teve um escândalo gigantesco na Alemanha, né, um escândalo sexual monumental na Alemanha, porque a Volkswagen é a maior empresa da Alemanha, né, e foi um escândalo interno que acabou respingando em vários outros países. Né? A Volkswagen bancava festinhas sapecas e marotas, né, também conhecidas como orgias, ou como o pessoal da velha guarda costumava chamar de suruba, né? Então, a Volkswagen bancava essas festas, hotéis de luxo, contas em boates caras, garotas de programa, e oferecia isso, né, para pessoas que detinham poder. Por exemplo, o cara é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Tá rolando uma greve gigante no Brasil. Então, peraí, vamos trazer esse cara aqui para a Alemanha, vamos oferecer aqui para ele uns prêmios, né, umas benesses aqui, e aí a gente acaba com essa greve, né? De acordo com o ex-gerente de recursos humanos da Volkswagen, foi isso que aconteceu com o Luiz Marinho naquela época. Ele não quando essas festas ocorreram, de acordo com esse ex-funcionário da Volkswagen, o Marinho ainda não era ministro do Trabalho. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. E aí, né, ele participou dessas festinhas aí, tudo bancado pela Volkswagen. Então, só passando essa informação para vocês, né? Durante sua primeira passagem no Ministério do Trabalho, o Luiz Marinho foi acusado em um dos maiores escândalos sexuais da história do velho continente da Europa, né, de participar de orgias com garotas de programa na Alemanha para obter vantagens pessoais. Tá? Obviamente, na época ele negou, porque petista nega tudo, eles nunca têm culpa de nada. Né? Agora, a pergunta que fica aqui para o Luiz Marinho é a seguinte: as moçoilas
tinham ou não CLT. Um forte abraço, a gente se vê por aí.